Saudações geográficas! Aqui quem fala é Edson Maia e esta é mais uma aula de Geografia. Região Norte, localização e meio natural. Região Norte ou Amazônia. Com uma área de 3.853.840 km², a região norte do Brasil corresponde a pouco mais de 45% do território nacional. É, portanto, a maior macro-região brasileira. De acordo com o IBGE, em julho de 2017, apresentava uma população estimada em 17.936.201 habitantes. Durante muito tempo, a região esteve isolada do restante do país, salvo alguns surtos de povoamento não indígena verificados no auge da exploração do látex entre 1880 e 1912, e de outras atividades econômicas que veremos mais adiante. A região norte permaneceu pouco povoada e com frágil economia. Somente a partir de 1964, com iniciativas do governo federal, essa região passou a apresentar maior povoamento e dinamismo econômico mais intenso. É comum referir-se à região norte como Amazônia. No entanto, a região norte constitui, na verdade, parte da Amazônia continental ou Amazônia Legal. A região norte é formada por 7 estados: Amapá, Pará, Tocantins, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. A Amazônia continental, também chamada de Amazônia Internacional ou Pan-Amazônia, abrange terras de vários países, como Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname, além da Guiana Francesa. Este vasto espaço estende-se por 6,5 milhões de quilômetros quadrados e compartilha algumas características em comum, como a floresta amazônica, o clima equatorial, a bacia hidrográfica do rio Amazonas e a existência de povos indígenas e comunidades ribeirinhas. A Amazônia Legal corresponde à área total dos estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Mato Grosso, Tocantins e parte do Maranhão. Foi instituída pelo governo brasileiro com o objetivo de implantar políticas de desenvolvimento da região. O órgão responsável pelo seu planejamento é a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM. A Amazônia Legal tem como sua extensão correspondente a região ocupada pela floresta amazônica, além das áreas de transição da floresta para o Cerrado e para a Caatinga, no sul do Maranhão e no Tocantins. Com uma área de praticamente 5 milhões de quilômetros quadrados, corresponde a 58,4% do território brasileiro. É, portanto, mais ampla que a região norte. Nestes assuntos, será empregado o termo Amazônia para se referir à Amazônia Legal, que é o mesmo que a Amazônia brasileira. Aspectos físicos gerais. Relevo. Predomina na região norte relevo com altitudes de até 200 metros. Essas terras de baixas altitudes acompanham os vales dos rios da bacia amazônica, formando extensas planícies. As terras de altitudes mais elevadas localizam-se principalmente no norte do estado de Roraima e no norte e noroeste do estado do Amazonas, onde se encontra o ponto culminante do Brasil, o Pico da Neblina, que tem 2.995 metros de altitude, na Serra do Imeri, na fronteira com a Venezuela. E na fronteira entre Roraima e a Venezuela fica o famoso Monte Roraima. Aspectos físicos gerais. Clima. Na região norte predomina o clima equatorial úmido. Caracteriza-se pelas elevadas médias de temperatura e de precipitação durante todo o ano, como pode ser visto na figura 6. Aqui nós temos o exemplo de um climograma de Manaus, que é a capital do estado do Amazonas. Aspectos físicos gerais. Vegetação. Apesar de a região norte abrigar manchas de vegetação de cerrado e de campos em Roraima, Rondônia e no Amapá, além de vegetação litorânea no Pará e no Amapá, a maior parte de sua cobertura vegetal é formada pela floresta amazônica, também conhecida como floresta pluvial, ileia e floresta equatorial. Como as demais formações do Brasil, a floresta amazônica vem sofrendo grandes intervenções humanas predatórias, a exemplo de queimadas e desmatamentos decorrentes da ação de madeireiros, da implantação de fazendas de gado e de agricultura e de empresas de mineração. De modo geral, são encontrados na floresta amazônica 2 ecossistemas principais: as matas de terra firme e as matas de inundação.
Matas de terra firme. A biodiversidade da floresta amazônica é encontrada em grande parte nas suas terras firmes, ou seja, matas que nunca sofrem inundações dos rios. Elas recobrem 90% da bacia amazônica e localizam-se nas áreas de altitudes mais elevadas. A altura média das árvores é de 40 metros, firmadas em solos bem drenados. Predominam matas densas e com pouca luz e muita umidade, em virtude da junção das copas das árvores dificultar a entrada da luz do sol. Nelas são encontradas madeiras nobres como o cedro, o mogno e os louros. Matas de inundação. As matas de inundação são aquelas sujeitas à invasão das águas dos rios, com vegetação adaptada para sobreviver por longos períodos de submersão. Elas dividem-se em matas de igapó e matas de várzea. Matas de igapó. O termo igapó designa áreas muito encharcadas, com inundações permanentes. As matas de igapó situam-se nos terrenos mais baixos e permanecem quase sempre inundadas. Nelas, a vegetação é baixa, com arbustos, cipós e musgos. Também são encontradas plantas aquáticas, como a Vitória régia, um dos símbolos da Amazônia. Matas de várzea são aquelas inundadas somente em determinados períodos do ano, durante a cheia dos rios, e situadas em áreas mais elevadas em relação às matas de igapó. Hidrografia e impactos socioambientais das hidrelétricas. A bacia hidrográfica do rio Amazonas predomina na região norte. Além do Brasil, banha terras da Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Formada pelo rio Amazonas e seus afluentes, é a maior bacia hidrográfica do mundo, tanto em extensão como em volume de água. Da fronteira do Peru com o Brasil até a confluência com o Rio Negro em Manaus, o principal rio dessa bacia recebe o nome de Rio Solimões. Desse ponto até a sua foz, no Golfão Amazônico, é denominado Rio Amazonas. O rio é navegável desde a foz até Nauta, no Peru, uma extensão de mais de 4.000 quilômetros. Além de sua importância para as comunidades e o transporte na região norte, a bacia amazônica serve de fonte de alimentos, por meio da pesca, e é o maior reservatório de água doce do planeta. Com a floresta amazônica, fornece para a atmosfera grande quantidade de vapor de água, que volta à superfície terrestre na forma de chuva, estabelecendo assim o ciclo hidrológico ou ciclo da água, com influência não apenas local e regional, mas também global. Como os rios facilitam o transporte e a comunicação, o maior povoamento da região norte se concentra nas planícies dos rios Amazonas e de seus afluentes. Observe a densidade demográfica da região na figura acima. Observem que quanto mais escuro, maior é a densidade demográfica. Percebam que é mais escuro nas áreas próximas às margens e próximas dos rios. Resumindo, a região norte tem uma área de 3.853.840 km² e uma população de 17 milhões de habitantes, estimada no ano de 2017. Ela é formada por 7 estados: Amapá, Pará, Tocantins, Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia. Existem dois conceitos importantes sobre a região quando a gente fala o termo Amazônia. A Amazônia continental, que é a Amazônia internacional, também conhecida como Pan-Amazônia, que envolve o Brasil e seus países vizinhos, como a Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e a Guiana Francesa. Existe também a Amazônia Legal, que é a chamada Amazônia Brasileira. Ela é formada pelos estados da região norte, mais parte do Maranhão e do Mato Grosso. O relevo da região norte é geralmente baixo, porém nas fronteiras entre o Brasil e a Venezuela, nos estados do Amazonas e Roraima, estão os pontos mais altos do Brasil. O clima da região norte é predominantemente equatorial úmido. As principais vegetações encontradas na região norte são a floresta amazônica, cerrados, campos e vegetação litorânea. Na região norte está a Bacia Hidrográfica Amazônica, a maior bacia hidrográfica do mundo. Chegamos ao fim de mais uma aula de Geografia. Saudações geográficas e até a próxima!